Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. A lição do próximo domingo, subordinada ao tema Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível. O tema geral do trimestre é Batalha Espiritual. Nesta batalha espiritual é necessário um elemento fundamental que é discernimento de espíritos. Bem, inicialmente nós vamos abordar algumas questões relacionadas ao texto bíblico onde está baseado a lição, que é Atos 16. Eu acho mais interessante nós começarmos pelo relato histórico de Atos no capítulo 16. O texto bíblico diz, no versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Bem, inicialmente nós podemos observar a cidade de Filipos, ela recebe a mensagem do Evangelho. Os dois missionários cristãos, Paulo e Silas, chegam naquela cidade. E eles então vão para a beira de um rio. Inclusive, o texto bíblico diz no versículo 13 que eles indo para a beira de um rio onde achava que deveria haver lugar para oração. O termo aí está relacionado a lugar da oração, né? Dá a entender que era um lugar de oração. Provavelmente estaria relacionado ao fato de que não havia uma sinagoga então naquela cidade, talvez pelo fato número pequeno de pessoas, e também o texto nos mostra, né, que era próximo a um rio e provavelmente estaria relacionado também ao fato de que ali facilitaria os rituais de purificação dos judeus, né? Algumas mulheres se reuniam ali na beira daquele rio e essas mulheres talvez eram prosélitas do judaísmo, pelo fato das mulheres não terem que passar pelo ritual da circuncisão, provavelmente isso facilitava a conversão, né? As mulheres se tornarem prosélitas. Inclusive, Lídia se converte com a pregação do Evangelho, é a primeira cristã convertida da Europa. E o texto então diz no versículo 16 que Paulo então procura, juntamente com Silas, um local à beira de um rio para a oração. Provavelmente então era o mesmo local relacionado, né, ao versículo de número 13, um local de oração. Bem, é nesse contexto então que o relato bíblico nos diz, no versículo ainda de número 16, que nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. A expressão jovem, conforme aparece aqui, dá a entender que era uma pessoa jovem escrava. O termo na língua grega passou a significar escrava do sexo feminino. Então era uma pessoa bem jovem e era, tudo indica, uma jovem escrava. Essa jovem ela é descrita como uma pitonisa, né? Algumas traduções traduzem como pitonisa, é o termo que aparece. Inclusive o pastor Ezequias ele explica aí o termo piton quer dizer espírito de adivinhação, é de onde vem o termo pitonisa, né? Pito, na realidade, era a serpente que guardava o oráculo em Delfos, na antiga Grécia. Delfos era uma cidade da Grécia Antiga, próximo inclusive a Atenas, onde havia um grande oráculo. Era um local onde as pessoas se iam para fazer consultas, né? Para conhecer o futuro. No mundo, na antiguidade, as pessoas não tinham muitos recursos para tomar então as decisões, como inclusive previsões de tempo e coisas assim. As pessoas então procuravam esses locais para saber como elas procederiam para tomar decisões. Dentre esses, as principais perguntas que aconteciam nos oráculos eram: eu receberei a minha paga? Eu ficarei no lugar para onde estou viajando? Eu vou ser vendido como escravo? Eu vou ter uma viagem com meu amigo? Eu serei transferido para a descendência de meu senhor? Eu vou receber licença? Eu vou ter sucesso? Devo fugir? Minha fuga vai ser frustrada? Divorciar-me-ei da minha mulher? Serei envenenado? Receberei um legado? Essas eram as principais perguntas oraculares.
as principais perguntas que as pessoas faziam nos oráculos. E então havia na cidade de Delfos um oráculo, um local onde as pessoas reuniam, vinham pessoas de longe para consultar naquele oráculo. Bem, cabe aqui então uma explicação cultural relacionada à cultura da época. O texto grego, ele pode traduzir a expressão como um espírito, uma pitonisa. A jovem que tinha o espírito de adivinhação, esse termo pode, na língua original, ao pé da letra, é piton, ou um espírito, ou uma pitonisa. Então, cabe uma explicação cultural. Pitonisa era o nome dado, ao princípio, às sacerdotisas de Apolo, lá em Delfos, e posteriormente aos adivinhos em geral, derivado de uma referência à serpente, mediante a qual esse deus era simbolizado. Piton, como substantivo próprio, dentro da mitologia grega, era o nome da serpente que guardava a Delfos. Então, o nome da serpente que guardava Delfos, a cidade de Delfos, era Piton. De conformidade com as lendas homéricas, Apolo teria descido do Olimpo a fim de selecionar um local para o seu santuário, o lugar onde deveria ser adorado e onde se deveria localizar o seu oráculo. Escolheu o lado sul do Monte Parnasso, mas encontrou-o guardado por uma gigantesca e temível serpente. Porém, matou a serpente com a flecha e permitiu que a serpente apodrecesse. O vocábulo grego para apodrecer é putem. Daí é que se originou o nome da serpente, Piton, que quer dizer apodrecimento. Pito se tornou o nome do local onde tudo isso teria ocorrido, e o adjetivo pitiano aplicado a Apolo se refere a ele. Daí o nome Piton veio a indicar as adivinhações, ou um demônio profetizador, isto é, alguma espécie de espírito maligno ou Deus que pode falar através de um ser humano a fim de prever o futuro ou, de maneira geral, trazer outras informações que não são ordinariamente temas da inteligência humana ou do exercício do uso da razão. Então esse é o termo, né, a origem do termo, o elemento cultural relacionado à pitonisa. Então essa jovem, ela era, portanto, uma pitonisa, né? Ela era uma jovem escrava que possuía um espírito de adivinhação. É o que nós podemos observar, então, aqui nesse texto. Bem, o texto, então, diz que essa jovem, tendo esse espírito de adivinhação, o espírito adivinhador, o texto bíblico diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. A adivinhação, inclusive, naquela época era muito comum. O pastor Ezequias, inclusive, comenta no texto que os cananeus, os egípcios e várias nações ao redor de Israel tinham essa prática da adivinhação. Isso é relatado em alguns momentos, inclusive no Antigo Testamento, como Isaías 19:3 e Deuteronômio 18:14. Era uma prática, portanto, comum e Deus, inclusive, a proibiu, pois Deus queria que a nação de Israel fosse diferente das demais nações. Na lição da semana passada, nós vimos, inclusive, o acontecimento com Simão o Mágico. Isso mostra, então, que essas práticas de adivinhação, que era comum no mundo antigo, envolviam magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, enfim, eram práticas então que eram repulsivas aos olhos de Deus e estão condenadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Elas são condenadas no Novo Testamento em Apocalipse 21:8 e 22:15. Bem, é quando então esta jovem que tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro aos seus senhores. As pessoas que dominavam aquela jovem, era uma jovem escrava, as pessoas que a dominavam, muita gente então vinha consultar aquela jovem acerca do futuro, fazer perguntas como aquelas que eu falei agora há pouco. Essas pessoas desejosas de conhecer o futuro para tomar decisões na sua vida, vinham até aqueles homens então
consultavam aquela pitonisa, aquela jovem dava então a resposta para eles, adivinhava para eles, e eles então, com isso, recompensavam com pagamento. Isso então fazia com que aqueles senhores tinham muito lucro com essa prática. Eles ganhavam muito com essa prática. O texto então diz que Paulo e Silas, chegando ali na cidade então de Filipos e pregando o evangelho, aquela jovem distinguiu um elemento diferenciado na vida deles e começou a acompanhá-los e a dizer: estes homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo, são santos homens de Deus, né? São homens de Deus e servos do Deus Altíssimo. A expressão Deus Altíssimo é a expressão no hebraico El Elyon, que significa Deus absolutamente soberano. Então a expressão Deus Altíssimo quer dizer Deus absolutamente soberano, aparece cerca de 50 vezes no texto, né, do Antigo Testamento. Então aquela jovem, ela acompanhando os missionários cristãos e dizendo para eles e para as pessoas que estavam ali ao redor, né, esses homens são servos do Deus Altíssimo, são santos homens de Deus que anunciam o Evangelho ou o caminho da salvação. Ela fez isto por muitos dias. E o texto bíblico diz que Paulo ficou já perturbado por alguns dias, né, devido a essa prática que se arrastava por alguns dias. Paulo ficou indignado, volta-se para o Espírito e diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que te retira dela. E na mesma hora saiu. Aquela prática que aquela jovem fazia era uma estratégia de Satanás para, de uma certa forma, confundir o povo. O propósito então do diabo era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregava seria a mesma da jovem adivinhadora. Ou seja, a origem da mensagem da jovem adivinhadora e a origem da mensagem de Paulo e Silas seriam a mesma origem. Isso iria confundir as pessoas. As pessoas não iriam distinguir aquela mensagem como diferente das outras que já existia, mensagens de adivinhação. Então, o propósito era exatamente este. Satanás ele age exatamente dessa forma. Aquela jovem então gritava de forma pública vários dias dizendo essa expressão: estes homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Mediante a libertação daquela jovem, claro, houve uma revolta. O livro de Atos, no capítulo 16, relata isso. Houve um movimento na cidade, inclusive fazendo com que Paulo e Silas parassem na prisão, na cadeia, que resultou na conversão do carcereiro de Filipos. Mas nós queremos deter então especificamente neste acontecimento, né? Bem, uma das coisas que devemos observar depois de relatarmos então os elementos históricos é observarmos a questão então da definição. O que aconteceu aqui foi um discernimento de espíritos. Foi uma manifestação de um dom do Espírito Santo, que em 1 Coríntios, no capítulo 12, aparece como discernimento de espíritos, né? Vamos observar agora o sentido, o significado do termo discernimento, né? O pastor Ezequias, inclusive, durante o texto, ele faz uma abordagem sobre esta questão. A palavra discernir ou discernimento, ela é a palavra anacrino e diacrino. O pastor Ezequias ele mostra a origem dos termos, a questão etimológica. A palavra então discernir, anacrino, ela aparece como verbo, significa distinguir ou separar completamente algo para investigar. É o termo crino. Olhando ao longo de, né? Aí é o termo ana, que quer dizer elemento intensivo. Então, anacrino, ela significa olhar de forma intensa um objeto, olhar os pormenores para distinguir, para separar, para investigar, né? E ver se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Então, a ideia de anacrino está relacionada a questionamento, a um exame judicial. Seria essa a ideia do termo, e aparece em alguns momentos, inclusive na Bíblia. Em Atos 17:11, o texto diz que os
bereanos examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim. O termo ali é anacrino. Mas o termo também aparece, o termo discernir também é tradução da palavra diacrino, que significa separar, discriminar. O termo diacrino aparece em Mateus 16:3, quando Jesus falou acerca de olhar para os elementos da natureza ou para os céus e discernir as condições do céu, se vai chover ou não. O termo também aparece em 1 Coríntios 11:29, no texto da ceia, quando fala de discernir, né? Separar o elemento que representa o pão e o vinho na ceia. O que aqueles elementos, o pão e o vinho, de fato significam. Então, ter um discernimento sobre o que aquilo significa. O termo também aparece como substantivo, é o termo diacrisis, que significa distinção, discriminação clara, discernimento, julgamento. Né? Aparece em alguns momentos do texto bíblico, principalmente o texto de 1 Coríntios 12 e o versículo 10, que fala de discernimento de espíritos, diacrisis. O termo também aparece como adjetivo, críticos. É o texto de Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ao pé da letra, o termo aqui é críticos. É daí que vem a palavra crítico na nossa língua portuguesa. Ou seja, o termo está relacionado à crítica dos pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus ela é apta para fazer uma crítica, um discernimento dos nossos pensamentos e das intenções do nosso coração. Ou seja, o que está no nosso pensamento, o que está em nosso coração. Então veja que este é o significado então do termo, né? Então foi trabalhada aí nesse momento a definição etimológica. Bem, agora vamos observar que o termo, né, o discernimento de espíritos, ele é definido como um dom também do Espírito Santo. Né? Para nós pentecostais, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, fala discernimento de espíritos, o termo ali está relacionado ao que os pentecostais classificam como um dom espiritual. Neste caso, o discernimento de espíritos trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. À medida em que o fim dos tempos vai se intensificando, vai se aproximando, a Bíblia prediz em alguns textos do Novo Testamento, como Mateus 24:5, 1 Timóteo 4:1, que iria aumentar o surgimento de falsos mestres e iria também aumentar a distorção do cristianismo bíblico. É aí que entra a importância, então, deste dom. Este dom, então, ele é um dom que habilita, que capacita o portador a distinguir essas manifestações. Nesse caso aqui, estaria relacionado a julgar as profecias, estaria relacionado também a distinguir as manifestações do Espírito, né? Como línguas, visões, curas, enfim. Era uma forma, então, é uma forma de nos proteger de ataques satânicos. É bom lembrar, né, que normalmente, logicamente, esse dom ele se manifesta no momento em que os recursos humanos não são possíveis, né, atuar para distinguir. Todos sabem que uma pessoa, por exemplo, pode ter um discernimento no campo natural. Uma pessoa da área, por exemplo, da política e do comércio, à medida em que ela tem muito tempo que ela atua nessas áreas, como o comércio, como a política, ela vai adquirindo um certo discernimento pelo fato da habilidade, pelo fato da experiência que ela vai adquirindo na área ou na prática. Mas nesse caso aqui não está tratando do campo natural, não está tratando desse discernimento. Aqui está tratando do discernimento no campo espiritual. É o sentido então aqui do termo conforme aparece. Né? Então não tem nada a ver com o campo natural. É claro
que uma pessoa, por exemplo, que tem afinidade com a Bíblia, com as Escrituras, ela vai tendo discernimento, né, acerca do conhecer a vontade de Deus, de conhecer as manifestações, mas há determinadas situações, e esse é o caso, por exemplo, aqui no texto de Atos 16, veja que o que aquela mulher falava não era algo ruim. Ela não estava xingando os apóstolos, elas não estavam dizendo expressões que não eram verdade, né? Eles eram servos do Deus Altíssimo, estavam anunciando o evangelho da salvação. Se tornaria muito difícil dentro do campo comum, natural, uma pessoa discernir que a origem daquela manifestação vinha dos demônios. Mas o dom espiritual do discernimento de espírito habilitou Paulo a ver, a enxergar que aquela manifestação, portanto, ela não era de Deus, né? Então a origem, na realidade, ela é divina. Então, o pastor Ezequias, inclusive, faz comentários acerca deste assunto. Então, vimos o que é o dom de discernimento, nós definimos o dom de discernimento, está relacionado a este julgamento, conforme nós falamos. Nós vimos que a origem deste dom está no Espírito Santo e no campo do sobrenatural. O propósito desses dons é exatamente proporcionar que nós não sejamos enganados e que a igreja não seja enganada pelas atividades satânicas. Inclusive é um dom muito essencial para aqueles que exercem a liderança. Outro ponto que nós devemos abordar acerca do dom de discernimento é a atualidade deste dom. Este dom para os pentecostais, ele continua vigente nos dias atuais, ele não encerrou no tempo apostólico. Se naquele tempo apostólico tinha muitas manifestações de engano, com o avanço do tempo, essas manifestações continuam também presentes nos dias de hoje, porque conforme eu disse agora há pouco, os textos bíblicos prevê, como na carta de Timóteo e em Mateus 24, que à medida que o fim dos tempos fossem se aproximando, essas atividades de Satanás para enganar, para falsificar as atividades, né, tidas como verdadeiras, iria se intensificar de uma forma muito grande. Então, por isso, esses dons eles continuam vigentes nos dias atuais. Então, devemos, inclusive você como professor pentecostal, reforce esta ideia da vigência desse dom espiritual nos dias atuais. Ou seja, ele continua vigente, ele continua atuante nos dias atuais. E finalmente devemos observar, o pastor Ezequias comenta sobre a atividade de Satanás. Satanás ele é perito no engano. 2 Coríntios 11:14 diz que ele se transfigura em anjo de luz. E 2 Coríntios 2:11 Paulo disse assim, porque não ignoramos os seus ardis. Então, ele é um ser habilidoso, ele é ardiloso, né? Ele está muito acima de qualquer ser humano na arte de enganar, de mentira, de disfarçar. Essa é uma prática habitual e comum de Satanás. Por isso, então, para nós não cairmos, não incorrermos no laço do diabo, nós precisamos, então, de ter o discernimento. Aí entra o discernimento do Espírito e também o discernimento que é proveniente da palavra de Deus, né? O discernimento que provém da palavra de Deus. Esse discernimento que provém da palavra de Deus, ele é fundamental. É claro que o discernimento ele é muito amplo, ele é muito vasto, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, o campo do discernimento é muito vasto, né? Se nós observarmos, nós precisamos distinguir, por exemplo, hoje o que é o bem e o que é o mal, precisamos discernir a verdade da mentira, e discernir também a verdade das meias-verdades, que talvez seria bem mais difícil, né? Discernir também o verdadeiro do falso, discernir entre nossa vontade e a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos sujeitos também a isto. Ou seja, então, tanto nós precisamos do discernimento proporcionado, advindo pelo fato de nós termos afinidade com a Escritura e pelo bom senso, como também precisamos ter o discernimento que vem do campo sobrenatural, que é o dom do discernimento. Portanto, caro professor de escola dominical, que você possa atentar então para essas questões. Finalizando, então, nós podemos dizer que você, enquanto professor de escola dominical,
Esteja submisso ao tema discernimento de espíritos. Inicialmente, faça um comentário sobre o texto de Atos 16, que trata da libertação daquela jovem. Mostre as questões históricas e culturais, destaque essas questões culturais no texto, que vai tornar o texto relevante para os alunos, para eles compreenderem as questões culturais e históricas que estão envolvidas no texto. E logo em seguida parta para a definição etimológica. Trabalhe a questão da definição etimológica do termo discernir e discernimento, conforme nós fizemos aqui, né? Mostre em que momentos os termos aparecem, porque essa definição e o mostrar em que situações a palavra aparece no texto bíblico lança luz para o aluno compreender melhor o significado do termo. E, finalmente, mostre a atualidade do dom de discernimento. Defina o que é o discernimento do Espírito, mostre a origem desse discernimento do Espírito, mostre que está no campo do sobrenatural, mostre a sua relevância, a sua importância e o porquê do discernimento do Espírito ser tão importante nos dias do que nós estamos vivendo, e mostre o propósito do dom de discernimento de espíritos, que é não deixar a igreja enganada, né? Para que as manifestações sejam profecias, línguas, visões, enfim, curas, né, que aconteçam no âmbito da igreja e da comunidade cristã, não venha, né, enganar as pessoas com essas práticas e com atividades que não sejam genuínas. Essa é a finalidade. E, finalmente, que você possa trabalhar mostrando realmente a vigência desse dom espiritual nos dias de hoje, que isso é muito relevante para nós pentecostais. Mostre que esse dom de discernimento de espírito, ele não terminou, ele não concluiu, ele não se restringe ao período apostólico, mas ele continua vigente nos dias atuais. E certamente vão surgir algumas dúvidas durante a aula. Aproveite para contextualizar, para trazer isto para a realidade dos seus alunos, para que o tema se torne bem relevante para eles. Portanto, caro professor de escola dominical, que Deus possa lhe abençoar, que você possa se debruçar diante do tema, para que venha ministrar uma boa aula no próximo domingo, mostrando, né, como que o discernimento de espírito é um elemento fundamental dentro da batalha espiritual. Estamos envolvidos em uma batalha espiritual e discernir os espíritos é um elemento fundamental nesta batalha espiritual. Portanto, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.